sou Reginaldo Silva, conduzo um trabalho nacionalmente. Veja só, eu criei uma exposição. Essa exposição se tornou itinerante, porque ela viaja pelo país, fazendo com que a obra de Luiz Gonzaga se mantenha viva. Cintura fina, cintura de pilão, cintura de menina, vem cá meu coração. Cintura fina, cintura de pilão, cintura de menina. Oh, vem cá cintura fina, cintura de pilão, cintura de menina, vem cá meu coração. Vem cá cintura de pilão, cintura de menina, vem cá meu coração. Estamos de volta com o programa Consciência Humana, um programa para mentes inteligentes, corações livres e pessoas apaixonadas pela ideia de um mundo melhor, sempre lutando pelo bom, pelo justo e pelo melhor do mundo. Mais que um programa, um gesto de amor e fé na inteligência humana, desde o dia 30 de julho de 2007, aqui na TV Assembleia. Estamos aí caminhando para os 12 anos de TV e de programa Consciência Humana. E nesse ano de 2019, nós escolhemos falar sobre professores, né? Estamos aí entrevistando vários professores. Hoje a gente quebra um pouquinho essa lógica da biografia de professores, não deixando de falar de educadores, mas trazendo uma outra temática, até porque nós nordestinos temos como grande professor da nossa vida Luiz Gonzaga, do Nascimento Rei do Baião. E eu recebo hoje, né, duas figuras ilustres que falam, que vivem a obra de Luiz Gonzaga, que é o meu amigo Wilson Serai, né, professor de física, mas que se tornou hoje, né, um grande patrimônio da cultura piauiense, que eleva e leva o nome de Luiz Gonzaga para todo o Brasil. E o meu amigo aqui, Reginaldo Silva, que simplesmente foi funcionário do Luiz Gonzaga por muitos anos e hoje é um patrimônio histórico, né, que nós temos também para falar do Luiz Gonzaga com mais propriedade. Tu conheceu mesmo o Luiz Gonzaga, Reginaldo, de verdade? Ou é só coisa, conversa do Wilson aí? Falar em Luiz Gonzaga é falar das coisas do sertão. Falar de sua sanfona, chapéu de couro e gibão. Falar de todo o Brasil, do forró, xote e baião. Rapaz, já entrou mesmo de sola mesmo. Prazer te ver de novo, viu? Prazer é meu. Desculpa aí esse tempo todinho. Quantos anos que a gente não se vê, né? É 4 anos. 4 anos. Eu estou lembrando de quando estive aqui na TV Assembleia e quando estive... Foi nesse estúdio não, né? Foi lá na Assembleia. Foi lá no outro prédio. Isso. E quando estivemos juntos fazendo um programa especial lá em Exu, justamente na terra do Rei do Baião. Infelizmente, o senhor professor Elias estava doente. Foi. E não sei se fizemos na altura, porque você tem um título, tem uma categoria muito boa para apresentar esse programa. Não, mas você substituiu bem. Substituiu bem. E o nosso amigo Wilson aqui? Estamos aqui, obrigado Elielson, obrigado a todos da TV Assembleia, mais uma vez aqui. Aqui eu me sinto em casa, tem muitos amigos, muitos ex-alunos, então estou aqui para responder as perguntas e os questionamentos que vós me vêm a fazer. O Wilson, ultimamente está, além dessa missão aí do Gonzaguiana, está atuando no IFP, na Federal, está dando aula normal de física ainda? Continua. Ainda lembra das coisas de física para dar aula? Lembro o movimento uniforme, aquela coisinha. Nós estamos no Instituto Federal há 24 anos como professor de física. 24 anos? 24 Data anos, especial. Especial. Vamos fazer 25 agora, em março. E agora a gente resolveu mudar um pouquinho. Saímos da física, estamos indo para radiologia. Radiologia. Isso, para trabalhar com radiologia industrial, com física nuclear, que eu já trabalho, e com proteção radiológica. Então, resolvemos mudar um pouquinho. Depois de 50 anos de idade, voltamos a estudar. Passamos o ano de 2018 nos preparando em Fortaleza, no Rio de Janeiro, entre Rio de Janeiro e Fortaleza. E agora nós nos preparamos e pedimos uma transferência para mudar um pouquinho de áreas, né, que também serve para um exemplo para os professores, né, que estão caídos, né? Então, a gente já cansou de passar 30 anos como professor de física, agora vamos começar a nossa nova etapa como professor do curso de radiologia do Instituto Federal de Piauí. Isso aqui e vem falar de Luiz Gonzaga, né? E vamos falar de Luiz Gonzaga. Aí o pessoal acha, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, para tu ver como é que as coisas são. A física já é uma arte, né? A física é linda mesmo, isso. A física é uma coisa bacana. E a radiologia me cativou muito, que eu trabalho com física radiológica, né? Que eu chamo de física nuclear. Já trabalho há 16 anos com física radiológica. Então resolvi
enveredar mais pela radiologia e agora eu estou me transferindo definitivamente da física, do departamento de física para o departamento de radiologia. Beleza, mas isso nós vamos falar num programa só seu? Com certeza. Hoje nós vamos dar aqui moral para o nosso amigo Reginaldo Silva. Ele é a estrela de hoje. E eu quero que você me ajude nessa entrevista. Na verdade, telespectador, eu e o Wilson vamos entrevistar o Reginaldo. Eu vou começar com uma pergunta, depois o Wilson faz outra. Reginaldo, tá 4 anos que eu não converso com você, não te vejo, então assim... Hoje, o que o Reginaldo tem na sua fala do Luiz Gonzaga de diferente que o Elielso perdeu o contato e talvez não tenha escutado nos últimos tempos? Eu não falo assim, Elielso, ter perdido contato ou ter ficado distante de Luiz Gonzaga. Não trata-se disso porque você começou o programa falando em professores, falando em educação, falando no estudante, que é a massa, é o campo de Luiz Gonzaga. Hoje eu vivo dia a dia com estudantes, a criancinha, o curso médio, fundamental, até a universidade. Então nossa vida é proferir palestra com essa turma. Então quando você falou em educação, começamos nesse programa com a educação, porque a obra de Luiz Gonzaga hoje, quando você analisa, você encontra a política, o social, a filosofia, a família, a religiosidade, a cultura, a arte, o folclore, a comunicação. Você encontra tudo na obra de Luiz Gonzaga. Então, quando se trata de um assunto, quem é o assunto? É Luiz Gonzaga, você abrange todas essas áreas. Então, continua sendo a mesma área do que o seu programa vem trazendo. Porque nessas alturas... O importante não é como o seu Luiz trabalhou, é o que ele deixou para a gente trabalhar hoje. Que nós estamos aqui no seu programa, eu estou muito feliz, estou de certa forma emocionado, e nessas alturas eu só faço aqui relembrar o que a gente já conviveu. E falar em Luiz Gonzaga é falar de toda a nação, é falar de tudo. É falar de Elvis Presley, de Raul Seixas, é falar dessa cultura bacana que existe na MPB, ou seja, a música popular brasileira, de Gilberto Gil, Caetano Veloso, Djavan. É uma família muito grande, que é a família de Luiz Gonzaga, o que ele deixou. Eu digo assim, essas pessoas... Porque quando você conversa ou está entrevistando uma dessas pessoas, um desses artistas que nós citamos, e pergunta a ele em quem você se inspirou no começo da carreira, ele diz, Luiz Gonzaga. Então Luiz Gonzaga foi o pai e continua sendo o mestre de todos nós. Wilson, sim, senhor. Você trouxe vários livros que a gente vai mostrar um por um. Você fez um programa especial, olha, gostei, eu tô no livro com a camisa do Flamengo, gostei mais ainda. Aí caprichou mesmo. Wilson, você fez esse trabalho, que é um livro que fala sobre a vida do Reginaldo Silva, né? Isso. Um livro que fala sobre a vida do Reginaldo Silva, justamente nessa parceria do Reginaldo com o Luiz Gonzaga, 12 anos em que ele conviveu com o Rei do Baião. O que o amante da cultura popular nordestina vai encontrar neste livro especificamente acerca do Reginaldo que você destacaria para o nosso telespectador? Quando você fala, eu vou olhando o livro aqui. Olha sua foto aí, não é? Você disse que não tinha, mas tem uma foto sua aí. É a parte mais bonita do livro. Olha, uma vez eu assisti numa entrevista, olha só, Ziraldo entrevistando Chico Anísio. Eu era jovem ainda, universitário, e me marcou uma coisa que o Ziraldo falou para o Chico Anísio. O Ziraldo perguntou sobre o livro que o Chico Anísio estava escrevendo sobre os personagens dele. Ele estava produzindo um livro que ia contar a história de cada personagem. E o Ziraldo falou uma coisa, ele disse, olha, isso é muito bom, o Chico, porque a sua imagem vai passar. A sua imagem, ela não vai ficar para sempre. Só quando as pessoas forem nos arquivos procurar, não é isso que acontece na televisão? Né? Foram nos arquivos procurar algum trabalho sobre o Chico Anísio. E o livro não, o livro fica. Tem livros aí com 2000 anos de idade, né? Tem a Bíblia de Gutenberg, né? Que é o livro mais antigo, ainda está aí, viva. Então o livro permanece. E a gente tinha muitas imagens do Reginaldo, muitos áudios. O Reginaldo sempre estava com a gente, presente nas palestras, nas viagens. A gente fez muitas viagens de pesquisa
para Juazeiro, Exu, muitos lugares do Piauí e do Ceará e de Pernambuco. Inclusive até na Bahia, né? Então a gente estava conversando com o Reginaldo e se perdendo. Então resolvemos colocar tudo isso num gravador. A gente andava com um gravadorzinho, hoje o celular faz isso. E começamos a registrar os 12 anos dele com o Reginaldo, com o Luiz Gonzaga. Foram 5 anos fazendo esse trabalho, eu dirigindo e ele conversando e gravando. Então, muitos pesquisadores, respondendo sua pergunta, elogiaram o trabalho porque é um trabalho diferente. Por que é diferente dos outros? Porque eu nem tinha me reparado em cima disso. Por que é diferente dos outros? Porque é a visão de outra pessoa sobre o Luiz Gonzaga, uma pessoa que conviveu com o Luiz Gonzaga. Entrevista de Luiz Gonzaga oral, né? É história oral. História oral. Então, os outros livros sobre o Luiz Gonzaga, fora os livros pós-morte, todos foram entrevistando Luiz Gonzaga diretamente. Então, Luiz Gonzaga dizia coisas sobre sua vida. E nós conversamos com uma pessoa durante 5 anos que conviveu com o Luiz Gonzaga. Então, coisa simples, desde que o que ele gostava de comer, o que ele gostava de ouvir dentro do carro, um fato interessante, um fato pitoresco, um fato curioso, a relação dele com o Dominguinhos, com o Gonzaguinha, com a Dona Helena, enfim, as coisas que o fã gostaria de saber do seu ídolo, ou seja, o dia a dia do seu ídolo. Né? Infelizmente, o que vende muito, né, a imagem dos outros, mas o Gonzaga não tinha esse momento da gente saber quem era o Gonzaga visto por uma pessoa de fora. O Gonzaga em nenhum momento falou em nenhum livro um fato curioso nas suas viagens, ele nunca falou qual foi o melhor show que ele fez, qual foi o show que deu prejuízo, qual foi o problema maior que ele teve numa cidade ou na outra, tal. Essas coisas do dia a dia. Então as coisas que você gostaria de ter perguntado para o Luiz Gonzaga foram perguntadas para Reginaldo Silva, que conviveu com ele. Então o maior diferencial é esse, né? O cotidiano do Luiz Gonzaga. Esse é o diferencial. E passagens assim que o Wilson, quando escutou do Reginaldo, se emocionou, aqueles momentos, tipo assim, que te surpreendeu ainda, mesmo com toda a pesquisa que você tem? É o depoimento de uma pessoa que fala do coração do Luiz Gonzaga, né? Luiz Gonzaga é um homem bruto, um homem ríspido, um homem criado no mato, depois foi direto para o exército, mas a bondade, o coração do Luiz Gonzaga era uma coisa impressionante. Isso o Reginaldo, por várias vezes, citou no livro. Né? Não porque eu perguntava, mas momentos que ele fazia um questionamento e mostrava o Gonzaga ajudando uma pessoa, mostrava o Gonzaga fazendo show gratuito, inclusive coisas que não tem nos outros livros, né? Shows, eventos, igrejas, circos, pessoas ligadas ao parentesco dele. Então isso aí mostra a grandiosidade do Gonzaga, né? E mais ainda, né? Porque foi visto por uma pessoa que estava convivendo com ele e viveu aquele momento. Né? O Gonzaga não fala muito isso nos livros que ele deu entrevista, né? Que foi o livro do Simval Sá, não é isso, Reginaldo? O livro do Simval Sá, o Sanfoneiro de Rastro da Brígida, o livro do Assis Ângelo e o livro da Dominique Defran, né? Aquela francesa. Então, esses 3 livros foram feitos antes da morte do Gonzaga, com entrevista com o Luiz Gonzaga. Ele não vai chegar e ficar se auto-valorizando, se auto-vangloriando. E o Reginaldo, ele citou isso em vários momentos do livro, sobre essa questão do grande coração que é o Luiz Gonzaga. Reginaldo, uma pergunta que o Wilson fez e que tantas pessoas te perguntam sobre o Luiz Gonzaga, mas na construção desse livro com o Wilson, o momento em que o Wilson te emocionou pela pergunta, pela percepção dele? Naturalmente, Elielcio, há uma pergunta que me toca, ele perguntou e você está repetindo. Qual o momento que você se emocionou?
existiu vários. Porém, aquele quando o corpo dele chegou em Exu, onde eu fiquei 22 horas ao lado do caixão, e a emoção foram 22 horas, não foi só 1 hora. Eu passei a noite inteira ao lado do caixão dele, a igreja vazia na cidade de Exu, a terra dele. Você passou a noite inteira ao lado do caixão sozinho? Sozinho, ele e eu, ele dentro e eu fora, cuidando do gelo. E pessoas dizem, você não vai comer? Diz, como? Você não quer uma aguinha? Não tenho vontade. Porque eu acredito que ali era um momento que, para mim, que sou entendedor do assunto, era a maneira da gente conversar, era a maneira da gente sentir a emoção mais forte. Reginaldo, para a gente ser mais detalhista, como é que o Reginaldo começa com o Luiz Gonzaga? Começa sendo o quê? Fazendo especificamente o que é? É motorista? É para carregar o negócio? Como é que é? Me diga isso aí. Olha, uma pessoa, todo mundo, quando me encontra, pergunta, você trabalhou com o Luiz Gonzaga? Eu disse, sim. Uma vez eu cheguei na sua casa, posso lembrar? Ah, fica à vontade. E eu cheguei de viagem, você foi me buscar. Você foi me buscar, eu cheguei e fui na sua casa. E eu, com sono à noite viajando, 10, 12 horas foi de viagem, e deitei na sua cama. E você pegou um vídeo, mas não foi com você não, foi eu sozinho. Não tinha problema não, pai. Você pegou... Como pai, pai. Você abriu minha bolsa e tirou um DVD. Tinha lá DVD, Luiz Gonzaga. E quando você estava colocando no seu aparelho, você me fez uma pergunta. Olhou para mim assim e disse assim, tu foi amigo mesmo de Luiz Gonzaga? Tu conheceu Luiz Gonzaga assim, de verdade? Aí foi quando começou a gravação, justamente numa imagem que tem nesse livro, que você disse, não precisa responder não. Quer dizer, são as imagens que existem, que justificam. Mas as pessoas, é claro, estou falando isso num momento feliz, como estou agora. Mas as pessoas que não me conheciam, ou que não me conhecem, quando diz assim, Reginaldo Silva trabalhou com Luiz Gonzaga. Ah, quer dizer que você é sanfoneiro? Não, é uma pergunta tola. Porque uma pessoa como Luiz Gonzaga... Mas é curiosidade, vamos lá, eu vou fazer a pergunta tola. Você fazia o quê? Qual era a sua função com o Luiz Gonzaga? Não está perguntando se eu fui sanfoneiro dele. Não. Era motorista? Olha o que é? Me diga aí. Então, eu Porque produzi... aí vai o grau de intimidade que você tem com ele. Claro. Exatamente. Entendeu? Eu produzi Seu Luiz em 53 shows. Para você produzir o show de um artista, como produzir João Cláudio Moreno também, então você faz o quê? Tudo. João faz tudo. Então você dirige o carro dele, você vai buscar água para ele. Aguenta a ignorância você dele. Aguenta os pantinhos dele, não é? O Luiz Gonzaga tinha muito? Demais. O João Cláudio Moreno não é diferente, não. Não. Rapaz, só muda a cara, mas o jeito é o mesmo. É mesmo? É do mesmo jeito. Então, nessas alturas, você produzir para uma pessoa dessa, inclusive a sua pergunta tem fundamento, tudo tem fundamento, e dentro dessa filosofia de trabalho, aí vem como eu cheguei lá. Foi trabalhando. O Wilson, nós temos muita intimidade, você sabe. Eu sei. Entre aspas, não é isso que você está pensando. Não estou pensando nada. Profissionalmente. E uma vez ele me ligou e disse, rapaz, você disse uma coisa, fulano disse que não gostou, que você disse que não era fã de Luiz Gonzaga. Eu disse, como assim? Não, ele não vai ler seu livro porque você diz no livro que não é fã de Luiz Gonzaga. Você é o quê, afinal? Eu disse, bom, professor, vamos conversar nós dois. Eu trabalho, são 24 horas, se for 12 horas de trabalho, eu trabalho Luiz Gonzaga. Eu vivo Luiz Gonzaga, de dia a dia. Estamos comemorando, inclusive, esse programa. É a abertura oficial aqui na TV Assembleia, o programa do Elielso. Nosso programa. É nosso programa. Nosso. Já é a segunda vez que eu venho aqui. Da Sociedade Piauiense, Então, a gente está já
pessoas festejando 30 anos de saudade, eu não uso o termo morte, porque Luiz Gonzaga não morreu. Eu uso o termo saudade. Então, faz 30 anos. São 30 anos de saudade de Luiz Gonzaga, e nesses 30 anos de saudade, a gente cada dia vive mais. São 30 anos. Então o que é que faz lembrar? Vai lembrar seu Luiz em casa, seu Luiz na estrada, seu Luiz no palco, seu Luiz no banco, seu Luiz na feira. Em todo lugar a gente andou. Mas o que fez eu me aproximar de seu Luiz não foi assistindo o show dele. Eu tinha 16 anos, morava no Paraná. Não, faz assim. E quando eu te pergunto as tuas intimidades com o Luiz Gonzaga, eu vou perguntar as intimidades do Wilson contigo. É o bate-bola. Wilson, enquanto ele vai pensando aqui um pouquinho, as tuas intimidades com o Reginaldo. Como é que você caracteriza a importância do Reginaldo hoje? O Reginaldo, dentro do Nordeste como um todo, assim, a importância da figura dele. Tirando os músicos, né, que tem a mídia na sua mão, que tem o público, né, nas suas mãos, os grandes artistas gonzaguianos, o Reginaldo é a maior representação dos pesquisadores, é a maior representação de Luiz Gonzaga aqui no Brasil. Por quê? Porque ele anda o Brasil inteiro com a sua exposição itinerante. Então, ele é o nosso maior representante do legado gonzaguiano. Ele não só chega e monta a exposição, como eu já vi ele negando algumas pessoas que pediram para alugar as peças. Ele disse, não, ele vai junto com a exposição, ele tem que ir junto, ele faz parte do museu. Peça, né? Ele é uma peça do museu. Então ele tem muitas peças do Luiz Gonzaga, desde chapéu de couro ao pinico, aos óculos de Luiz Gonzaga. Enfim, muitas peças particulares, camisa, lenço. E isso aí, ele fica lá e conta a história das peças. Uma outra coisa também que ele faz, fundamental, que ele sempre quando ele vai para uma cidade, isso eu já sei porque eu acompanhei em várias cidades, inclusive até em Recife, né? Ele exige a presença das escolas na exposição, com um local para um anfiteatro, um pequeno auditório, uma sala de aula, para ele proferir as palestras para os alunos, para mostrar quem é Luiz Gonzaga. Então o Reginaldo hoje, ele é uma peça fundamental na questão da divulgação, né, do desenvolvimento do trabalho em cima da obra de Luiz Gonzaga. Ele é o fundamental, ele é o número 1 nessa história de trabalho gonzaguiano. A necessidade obriga, às vezes. Existe duas formas, paixão, fanatismo e o profissionalismo. A minha aproximação com Luiz Gonzaga foi o profissionalismo, foi o trabalho. No início, quando você trabalha com uma celebridade como ele, fica difícil, que ele não vai dar atenção necessária, mas quando se repete 1 ano, 2 anos, 3 anos, o trabalho, o convívio, a relação termina, um precisando do outro. E naturalmente você se aproxima daquilo que você nem esperava. Essa aproximação. E chega ao ponto dessa necessidade pessoal da gente confiar. Tanto eu confiava nele, como patrão, como artista, como ele confiou em mim. Reginaldo, dentro dessa sua... Luiz Gonzaga era um amante da vida, né? Você coloca que na personalidade dele tinha esses traços de nordestino, né? Com uma certa brutalidade, não da raiva, não é raiva, não é ódio, mas é aquele jeitão. Como é que você caracterizaria o sentimento que o Luiz Gonzaga tinha pelo seu povo na intimidade, né? Esse sentimento dele, né? Essa tentativa de fazer do Nordeste algo que fosse respeitado. Veja só, seu Luiz saiu de dentro do mato, mas o mato nunca saiu de dentro dele. Isso é bom. O fato dele ter sido filho de agricultores, ter nascido nos matos e a gente acha que ele poderia ser sempre a mesma pessoa. Nada seu Luiz programou, mas diante a personalidade dele, que personalidade não revela de onde você veio, você começa a aparecer e a mostrar ao povo. Ele começou a conhecer o povo, que seu Luiz não frequentou a escola. É o que eu digo. Seu Luiz foi político sem mandato, foi rei sem coroa e foi papa sem igreja. Foi professor sem escola. Porque seu Luiz não apareceu, não. O que aprendeu na escola ele mostrou para o povo. Não, ele com o povo ele aprendeu a viver. O que ele levou, mostrando ao país, foi o próprio país. Mostrando o Nordeste ao próprio Nordeste.
Pessoas dizem que havia incompatibilidade entre seu Luiz e o filho Gonzaguinha. A diferença é grande, porque o Gonzaguinha frequentou a universidade. Incompatibilidade, eu acho que tem entre todo pai e filho. Né? É justo. E seu Luiz foi um homem que ele queria as coisas da maneira dele. Ele era grosseiro, de certa forma, mas se ele fosse bruto na expressão da palavra, eu não teria convivido tanto com ele. Porque uma viagem que nós fizemos, quando ele descobriu a doença dele mesmo, eu deixei ele em Recife. Ele disse, você vai me deixar aqui. Eu disse, é isso que eu estou dizendo, seu Luiz. O senhor não está querendo entender. Mas o dono do carro sou eu. Eu disse, não, eu não quero ficar com o seu carro. E você quer o quê? Eu disse, eu quero deixar o senhor aqui em Recife. Foi a coisa mais difícil, que ninguém nunca teve a coragem. Mas se ele não tivesse ficado em Recife, ele teria morrido em Exu. E ele ficou lá e a partir daí foi quando foi descoberto os problemas dele. Mas na viagem que nós fizemos para Recife, saindo de um show de uma cidade de Pernambuco, ele disse, eu gosto de viajar com você. Eu disse, por que, seu Luiz? Ele disse que, afinal de contas, a gente pelo menos conversa. A gente se entendia. E eu analisava. Só conversava com ele o que interessava. Porque não adianta você querer forçar a barra, falar o que você quer falar. Não, é o que deve falar. Então, conviver com uma pessoa como o seu Luiz, é só você analisar a posição dele. Onde ele está, o que foi que ele fez, quem é ele. E conversar com Gonzaguinha é diferente. Gonzaguinha frequentou a universidade, seu Luiz não. Mas seu Luiz tudo que aprendeu foi no exército. E do exército, quando ele saiu, aí ele enfrentou a sociedade de uma forma diferente, mas conviveu. Você não tem dentro do histórico dizer que seu Luiz brigou com alguém de tapa, seu Luiz agrediu alguém fisicamente, ou seu Luiz foi agredido. Não existe nenhum registro desse. Nós temos aqui a presença do professor Wilson Serrani, que é um pesquisador, por sinal. Trabalhamos muito nisso e eu respeito o lado dele de pesquisador. Muitas vezes não Quando você fala a respeito, é porque tem discordância em algum momento aí, os dois? Não, na obra nem tanto, né? Porque tem pessoas que falam algumas coisas. Você já bateram o boca no cara do Luiz Gonzaga? Um fala uma coisa e o outro? Não, porque a gente trabalha em cima de fatos. A gente não trabalha em cima de boatos. Né? Aqui e acolá, ele chegou para mim com uma história. Rapaz, tem uma escultura de Luiz Gonzaga lá na Inglaterra. Eu disse, não tem, Reginaldo. Se tivesse, todo mundo já tinha essa foto. Né? Ele disse, não, mas fulano disse. Fulano disse, cadê a foto? Né? Então, e a gente fica nesse tipo de coisa. Então a gente é muito concretista na coisa. Fulano e tal disse que Luiz Gonzaga. Onde é que está a prova? Né? A gente não pode chegar por aí espalhando notícia de que o Elielso perdeu 30 quilos, cadê? Né? Não tem, não tem como. Então cadê a foto, cadê a balança? Então a gente é um pouco concretista. Alguns pesquisadores reclamam isso da gente, mas a gente sempre trabalha embasado. Né? A gente já pegou livros de Luiz Gonzaga, de amigos nossos, que a gente falou assim, olha, você colocou informação que não é verídica. Não, mas foi uma fonte correta que me disse que o Luiz Gonzaga participou desse filme e desse filme. Assim, não participou. Como é que você sabe isso? Eu procurei os filmes, achei os filmes, assisti todinho e não tem Luiz Gonzaga. Então a gente tem que ser concretista para poder passar a informação correta para as pessoas. Naquela época do filme dos 100 anos, né, eu assistia várias vezes no cinema, depois passou na televisão. E à época eu coloquei a minha sobrinha para assistir o filme comigo, né, e fiquei calado. E hoje, esse ano ela faz 15 anos, na época ela, né, deveria ter aí, né, seus 8, 9 anos. E ela assistiu o filme, quando terminou o filme, ela disse assim, tio, ele não era bom com o filho dele, não. Foi espontâneo. Né? Entrar justamente nessa polêmica que o Reginaldo tinha abordado, para ver como é que as percepções, elas acontecem, como elas são elaboradas. Quando o professor Wilson falou assim, em relação a esse nosso encontro e desencontro em relação a informações, eu estava com a exposição em Recife, quando ele falou que esteve em Recife, foi 2 vezes que eu expus em Recife, e a primeira vez em frente ao Palácio do Governo, e a segunda vez no Aeroporto Internacional dos Guararapes.
E lá foi onde o professor foi, eu recebi a visita do Adélio Lima. O Adélio tinha participado do filme justamente nessa fase onde mostra ele mais violento. Então, quando ele chegou, eu tinha ido almoçar, voltei, o segurança disse, olha, tem um rapaz aí que já tem mais de 2 horas que ele está aqui esperando. Eu não o conhecia pessoalmente. Ele soube que eu estava ali no Rio de Janeiro. Ele soube, aí veio de lá o Daniel Gonzaga, que é neto de seu Luiz, filho do Gonzaguinha, disse a ele no Rio de Janeiro que eu estava lá. Aí ele disse que queria me conhecer. E a pergunta que eu fiz foi essa: por que você foi agressivo mais do que ele? Ele quem? Eu digo, Gonzaguinha. Por que, Adélio? Ele disse, mandaram eu fazer assim. Foi que mandaram. Eu disse, não, tudo bem. Aí comprovou o que meu filho me disse. Papai, assistiu o filme? Eu disse, não. E nem vou assistir. Aí ele disse, fique sabendo que verdade em cinema não se vende. Respondi tudo isso. O Adélio se tornou um profissional. Hoje ele esteve agora na minha exposição lá em Toritama, capital do Dins. Esteve conosco, participou da revista O Aboio que Atravessou os Séculos. E a gente sabe, ele passou a ser ator, já participou de novelas, como a novela O Velho Chico, ele participou. E não falta chamados para ele, para fazer comerciais, tudo, em cima desse comportamento. Mas eu e o Serrano e outras pessoas que conhecem o Adélio sabem que seu Luiz não foi daquela forma. Ele conversava com o Gonzaguinha. Gonzaguinha é intelectual, estudado, letrado. Economista, né? É. Economista. E seu Luiz uma pessoa simples. O que falava era o que ele buscou na carreira dele, na vida dele. Poeta muito refinado. É. Demais. É. Nessas alturas, o que eu cobrei do Adélio, e ele me respondeu com categoria, disse, eu fiz o que me mandaram fazer. Eu disse, mas você fez bem, se mandaram você fazer daquele jeito, agora ruim é para nós atendermos o que o povo procura. Quando eu voltei lá no sertão, aqui em Zumbar de Januário, como falo prateado, lá de baixo, seja um moleque variado, eu já pedi fazer bonito, sai do tremendo, choro logo me dizendo, Taboca, Rancharia, Salgueira, Botafogo, Januário é o maior. E foi aí que me falou meio zangado, veja bom, Luiz, respeita Januário. Respeita Januário. Luiz, tu pode ser famoso, mas teu pai é martinhoso. E com ele ninguém vai. Luiz, respeita os 8 baixos do teu pai. Respeita os 8 baixos do teu pai. Respeita os 8 baixos do teu pai. Isso foi em 46, quando eu regressei ao sertão após uma ausência de 16 anos, que eu não via meu pai. Saí de casa em 1930, fugido. Aí me deu a saudade da mulher. Eu já era artista, eu tinha gravado, estava agradando. E eu quis fazer uma surpresa ao meu pai, para me vingar dele, porque eu tinha me dado uma pisa da mulher. E eu fugi de casa. Jurei só voltar quando fosse artista. 16 anos. Eu digo, agora eu vou. E a sanfona grande, bonita como o diabo, dei no pé. Cheguei em casa de surpresa, de madrugada. Casa velha estava lá do mesmo jeito que eu havia deixado há 16 anos atrás. Madrugada sertaneja, madrugada branca, as estrelas no mesmo lugar, não mudou nenhuma. Podia contar todas, mas não dava para contar mesmo. Minhas conhecidas. Aí eu resolvi chamar. Vou de casa. Ninguém. Vou de casa. Será? Vou de casa. Aí me lembrei do prefixo. Aquelas horas do sertão de madrugada, se não der o prefixo, ninguém abre porta não. Louvado seja Jesus Cristo. Para sempre seja Deus louvado. Seu Januário? Sim, senhor.
Estou vindo do Rio de Janeiro, Sr. Januário. Traga um recado do filho do senhor. Traga até uma coisinha para botar na sua mão. Era para ele vir ligeiro. Quando vier de lá, traga um coco d'água para eu, que eu estou morrendo de sede. Eu tinha estudado até isso, que era para ele vir entregar água na janela. Aí acendeu o candeeiro, que clareou. Eu vim pelo buraco da casa velha. Escutei o tibungado do caneco no fundo do pote. Tibum. Olhando pela greta da janela, lá vem o velho do corredor afora, na minha direção. Chegou mesmo na janela que eu estava, tirou o tramelão, abriu a janela em cima de mim. Chega, senti aquele ventinho em cima de mim, senti o cheiro dele, aquele cheiro antigo, era meu pai. Ele levantou o candeeiro em cima da minha cara para clarear o meu rosto. Perguntou: quem é o senhor? Luiz Gonzaga, seu filho. Oxa! Isso é hora de você chegar em casa, seu corno. Santana Gonzaga chegou! Eita, viva Deus! Menino como o diabo, irmão que eu não conhecia. Ninguém dormiu mais aquela noite. Até de manhã. A casa cheia de gente. Aí saiu esse shot. Quando eu voltei lá no sertão, aqui em Sambado, já no ar, com o colo maciado. Só de baixo, 120, botão preto, beijadinho, como negro variado. Mas antes de fazer bonito, de passagem pro granito, foram logo me dizendo: Taboca, Rancharia, Salgueira, Bodocó, já no ar é o maior. E foi aí que me falou meu zangado velho Jacó: Luiz, respeita Januário. Luiz, respeita Januário. Luiz, pode ser famoso, mas seu pai é matinhoso, vem com ele, ninguém vai. Luiz, respeita os dois debaixo do teu pai. E aqui nós temos algumas coisas, algumas esculturas. Isso aqui é daqui do Polo Cerâmico, aqui de Teresina. Isso aqui é da Expocrato, né, de 2012. Né? Aqui o troféu Dominguinhos, né, que muito nos orgulha, né, lá de Garanhuns, lá em Pernambuco, né, que a prefeitura instituiu. E o primeiro troféu Dominguinhos, né, veio para nosso acervo, nossa colônia. Tá aqui. O outro que também está aqui é o troféu lá de Fortaleza, né, da terra, Fortaleza, de Ceará, o troféu do Pedro Sampaio, né, do programa Gonzagão da cidade. Então, aqui tem várias peças. Aqui foi a homenagem que o Coronel Marcelo também de Fortaleza fez, né, o Ceará sempre prestigiando o nosso trabalho. Então, aqui são várias peças e uma, né, que chama até a atenção é por que esse santo está fazendo aqui. Né? Isso aqui é o São Luís Gonzaga, o santo que deu nome ao Gonzagão. Gonzaga nasceu dia 13 de dezembro, dia de Santa Luzia, e foi colocado o nome de Luiz, em homenagem a Santa Luzia. E Gonzaga, né, o padre, era devoto de São Luís Gonzaga, que é o padroeiro da juventude, e aí o padre deu a sugestão e foi aceito pelos pais de Luís Gonzaga, e ficou Luís Gonzaga em homenagem ao santo Luís Gonzaga. E o nascimento porque ele nasceu no mês de Jesus Cristo, e no mesmo mês que nasceu Jesus Cristo. Então aqui é uma parte do nosso acervo de esculturas e de alguns troféus em homenagem ao trabalho que a gente realiza aqui em Teresina. Tem muita gente que diz, né, que há um certo exagero na defesa, né, eu já escutei isso, na defesa, né, do Luís Gonzaga enquanto o ícone máximo da cultura nordestina. Uhum. E vocês trabalham, entendeu, na manutenção da memória, da fala, numa época de globalização
grande, de uma internet pesada, onde as grandes tradições elas estão ficando um pouco para trás. Como é que conviver com essa crítica, né, ainda ao Luiz Gonzaga? E como é, por exemplo, encontrar dificuldades para levar um trabalho desse para frente, produzir livros, trazer para a criançada, para o pessoal mais novo, para poder entender todo o nosso contexto de formação cultural? Olha, só para ilustrar, uma vez eu estava dando uma palestra, fui convidado lá no Instituto Federal, onde eu trabalho, para dar uma palestra sobre os músicos, falar sobre Luiz Gonzaga. E a primeira pergunta que eu fiz para os músicos, que eram do curso de música, né, alguns estudantes já graduados, os professores, foi: quem é o maior músico do país? Aí uns falaram Vila Lobos, outros falaram Tom Jobim, outros falaram Chico Buarque. Aí eu, pois tudo bem, vamos lá, vamos trabalhar aqui. Aí eu fiz a palestra, passando mais de 1h e 15 minutos, mostrando toda a vida e a obra. Dá pano para manga. Aí quando acabou, eu perguntei: aí, quem é o maior músico? Todo mundo mudou de conversa, né? Então a gente não está aqui jogando confete em Luiz Gonzaga à toa. Nós não estamos aqui para fazer isso, nós estamos aqui para mostrar a realidade. Não é idolatria. É a realidade, é um fato. Não existiu no país, quiçá no mundo, alguém que fez o que esse cara fez quando está vivo. Não existiu. A gente vê um cara que gravou 650 músicas praticamente. Foi gravado na época de 40, 50. Disco de 78 rotações. Um indivíduo aqui no Brasil ser gravado em japonês, em espanhol, em inglês. Não é verdade? Um indivíduo que gravou mais de 50 ritmos. Um cidadão que criou, tá? Mas existia no folclore. Sim, existia no folclore, existe um monte de coisa no folclore. Agora ele pegou e transformou em ritmo musical. Desde o aboio, chachado, shot, baião, forró, música junina. Quem é que fez isso? Então não é questão de idolatrar, é questão de números. Questão de números, fatos. Então esse indivíduo aí, esse tal do Luiz Gonzaga do Nascimento, não tem, como diz no linguajar, não tem pareia para ele nesse país, quiçá no mundo, pela grandiosidade da obra dele. E tratando com sinceridade e colocando para fora aquilo que vocês sentem. Vocês sentem hoje, seja no Piauí, em qualquer estado do Nordeste principalmente, a valorização da obra, ou seja, facilidade para falar, das secretarias de cultura, dos municípios, dos estados, ou há uma negligência com relação a isso? Ou seja, vocês têm que lutar muito para fazer algo que deveria ser mais fácil de fazer. Os dois podem falar. Vai lá, Isaac. A gente não trabalha muito além do necessário, porque a obra de Luiz Gonzaga, ela é um clássico, não se tornou um clássico, ela é um clássico. Você se sente acolhido? Muito, muito. Você acha que o Nordeste está sendo justo? Está sendo. Você está sendo? Sendo. certeza. Porque para isso, como eu estou dizendo, a obra de Luiz Gonzaga o João Cláudio já repetiu muito, e você sabe que o João Cláudio é uma pessoa esclarecida. Ele diz, a obra de Luiz Gonzaga é um clássico. E nós completamos. Ele chama de bandeira ideológica. Um clássico da música popular brasileira, da MPB. E o que é clássico? É aquilo que fica. Agora, se você chegar no Nordeste ou no país, porque a gente não especifica só o Nordeste, porque eu trabalho pelo Brasil inteiro. Não, sei. Então, vamos dizer, a gente chega... Quem dá o título de rei do Baião não é o Nordeste. Não, é o país. É o país, é o Sudeste. É o Sul. Então, quando você chega e sai de uma cidade para outra, de um estado para outro, você sente. E por ser um clássico, só quem procura Seu Luiz é quem entende e sabe o que é clássico. As pessoas geralmente dizem que jovem não quer saber disso, quer. O meu público é o jovem. 80% do público de Luiz Gonzaga é jovem. Porque eu não digo 30 anos ser velho, 40 anos ser velho, 18, 15 anos. Deixa eu botar pimenta nesse negócio aqui. Sim, senhor. Entende aí o que eu estou querendo falar, o Wilson e Reginaldo. O Fusca, há 30 anos atrás, era um carro comum e barato, correto? Sim, senhor. Hoje está muito caro, não está? Muito caro. O Fusca é só para colecionador. É carro de elite, tem um Fusca hoje. Você viu alguém andando no Fusca é porque o cara tem dinheiro. Tem dinheiro sobrando e comprou um Fusca. E era um carro popular. Beleza. O Luiz Gonzaga é do povo. Ele é elite hoje?
O Gonzaga, ele sempre Como foi... Fusso falou. Muita gente se fala, o Gonzaga sempre foi uma mesclagem das duas coisas, se é que pode se distanciar as duas coisas quando se fala em Luiz Gonzaga. O Gonzaga está aí, a cantata gonzaguiana, a nossa orquestra sinfônica tocando Luiz Gonzaga, a nossa orquestra sanfônica tocando Luiz Gonzaga. O Gonzaga está lá no forrozinho pé de serra, lá no interiorzinho, na latada, que nem energia elétrica tem, mas tá, o Luiz Gonzaga está lá. E o Luiz Gonzaga está nas salas, na maior sala de concerto. O Gonzaga, ele quebra, né? Ele quebra os paradigmas. Quebra os paradigmas. Então, falar de Luiz Gonzaga é complicado, porque realmente ele está desde das maiores salas musicais do país até o forrozinho do mato. Então, o Gonzaga ele fica um pouco fora desse contexto entre o popular e o erudito, entre o clássico e o popular. Então, é meio complicado falar nessa dicotomia, digamos, né, do Luiz Gonzaga. Bom, porque realmente ele está nas duas, ele está nos dois. Vou dar o meu palpite agora. Só para uma coisinha rápida, essa semana no nosso programa de rádio, né? A Hora do Rei do Baião. A Hora do Rei do Baião, nós botamos duas músicas com um roqueiro. Ele cantando Luiz Gonzaga no palco. Quem é um dos maiores roqueiros do país? Nando Reis. Né? A gente pesquisa muito essas pessoas que cantaram Luiz Gonzaga para mostrar para o jovem que ouve o programa, para mostrar para as pessoas que ouvem o programa, que o Gonzaga não é só cantado por forrozeiro, não. Né? Não, é verdade. Semana passada nós botamos a Simone cantando. Na outra semana nós botamos Ângela Rorô. Né? E essa semana nós botamos Nando Reis, dando um depoimento depois do show. Se você cantou Luiz Gonzaga, pô, foi um prazer cantar um dos pilares, palavras dele, um dos pilares da música brasileira. Então, deixa eu justificar minha pergunta e esse questionamento para vocês e dar aqui a minha visão da coisa em si. Eu, né, sinto, né, compreendo, já participei mais ativamente desse trabalho que vocês fazem até hoje. Hoje estou um pouco mais distante, voltado para o programa, para a minha sala de aula. Mas eu sinto que, na lógica do Fusca que eu citei, muita gente, né, deixou o Luiz Gonzaga de lado. E a luta para levar o Luiz Gonzaga e torná-lo novamente algo que as pessoas reconheçam como parte da nossa identidade, ela se tornou algo muito grande, essa luta, quando ela não deveria ser tão difícil assim. Então, a crítica que eu estou colocando, a crítica, e entenda a palavra crítica como uma análise, não falar mal ou falar bem, né? Porque às vezes a gente coloca uma palavra e o contexto às vezes não é bem compreendido, somente nos dias de hoje, é dizer o seguinte para você que é telespectador: você que é, por exemplo, dono de escola, você que é secretário de cultura de uma cidade, você que é secretário de educação de uma pequena cidade, né? Luiz Gonzaga não é só festa junina no mês de junho. Luiz Gonzaga é uma obra, né, aqui através da música, como disse muito bem o Reginaldo no começo, ele mexe com a religião, ele vai mexer com a ecologia, ele vai mexer com a antropologia, ele vai mexer com uma série de situações que vão explicar aquilo que é a construção da identidade, da personalidade do nordestino, do nortista e do brasileiro de uma forma geral. E eu compreendo, né, que essa formação, que deveria estar de uma forma muito mais autêntica, é tratada muitas vezes na sala de aula, em algumas situações, ainda como algo folclórico, quando na verdade é conhecimento, é sabedoria. Não é à toa que tem esse monte de livro aqui que o Wilson aqui conseguiu fazer. E a quantidade de livros que existe falando sobre Luiz Gonzaga. É o artista mais biografado do Brasil. É nesse sentido que eu estou aqui fazendo aqui uma autocrítica ao Nordeste de uma forma geral. E reconhecendo o trabalho que vocês fazem de levar isso cada vez mais à frente. Porque o Reginaldo poderia estar na sua vida particular, tocando sua vida para frente, perto da sua família, sem tocar no nome do Luiz Gonzaga. O Wilson poderia estar dando sua aula de física, de radiologia, né, trabalhando no IFE, na Universidade Federal, e tocando sua vida, talvez, de empresário, como já foi de escola, sem estar com essa preocupação. Mas o que vocês estão fazendo? Vocês estão mantendo e lutando para que isso não caia no esquecimento. E vocês sabem que se não travar essa luta, isso ficaria de lado. Olha, quando eu era estudante ainda, eu fui à Coca-Cola, né? A fábrica da Coca-Cola aqui. E aí a gente perguntou: rapaz, por que a Coca-Cola faz tanto comercial? É porque você vê Coca-Cola o tempo todo. Aí o diretor da Coca-Cola olhou pra gente: olha, meu filho, bateu assim, a gente era jovem, né? Se a gente passar um mês sem fazer propaganda da Coca-Cola,
o Guaraná Antártica ganha 1% do mercado. Né? Então, se a gente não for resistente a essa banda de porcaria que tem aí, né? Esse bando de porcaria vai tomar as pessoas que a gente podia estar mostrando para ele no Luiz Gonzaga. Né? Então, nós temos que estar firme e forte na resistência contra tudo que está vindo de vagabundo. O que é uma porcaria? Essas músicas que estão... Assim, de forma elegante, me defina aí o que é porcaria. Eu não sei se é muito elegante, não me pergunte muito. Não, que não dá para ser elegante quando você vê... basta pegar esse troféu do Faustão, né? Basta você ver esse programa de música que só toca top, que eu fiquei me lembrando. Meus filhos, vocês assistiram comigo aqui várias vezes o Globo de Ouro. Você lembra do Globo de Ouro da década de 80 e 90? Que ainda as pessoas que fizeram o Globo de Ouro estavam se lançando e tal na época, ainda hoje são sucesso hoje, né? E nesses programas de hoje só toca música passageiras, né? Mas essa passageira, vem outra passageira e deixa, não deixa o espaço para a gente entrar com o trabalho. Então nós temos que entrar com o trabalho o tempo todo. É a Missa de Santa Luzia, é a Procissão das Sanfonas, é o programa de rádio, é o programa do Ilhéus Santana, que está discutindo isso aqui agora, né? Então, algumas FMs que trabalham nisso. Então, esse espaço aí nós temos que estar, desculpa, sempre estar batendo nele para não deixar massificar mais do que está sendo massificado essa porcaria aí. Mexeu com o brilho do homem agora, hein? Você viu aí? Não, porque é insuportável aguentar o que está acontecendo. Você vê esse programa do Faustão, vê que é a música do ano. Você ouviu a música do ano? Não, deixa eu... Ouviu a música do ano passado? São absurdos. Alivia aí, Reginaldo. Alivia que o homem ficou sentido. Porque... O que ele quer dizer... Revolta, né? Uma conversa puxa a outra. A nível do povo que procura Luiz Gonzaga, que nos ajuda a trabalhar, não é só Nordeste, aquilo que eu falei. Nós temos muita gente aqui no país e fora do país. Eu tenho cartas, tenho uma carta da Embaixada de Tóquio, onde é Tóquio, a capital do Japão, para eu ir para lá com a exposição. Já tem um bocado de ano e nunca fui. Nova York e agora, desde o ano passado, que ele está esperando que eu vá para Berlim. Abrir os festejos... Tá com medo? Não, é porque não dá tempo. E eu uso aquele termo que o seu Luiz usou. Eu não conheço o meu país, o que é que vou fazer no país dos outros? Mas então, dentro desse contexto de expansão, estamos falando nisso, do que é bom e o que deixa de ser bom, nós temos aqui no Piauí, ali no sul do Piauí, eu acho que é região de sul, pertinho de São Raimundo Nonato, o Gil Berrone mandou um trabalho para nós brasileiros, o professor recebeu com música já pronta, uma música que ele diz assim, veja só, que coisa importante e linda. Se o velho Chico corresse o Mississippi e o Mississippi banhasse Pernambuco, já imaginaram o tamanho do ribuliço, Gonzaga americano e Elvis do Sertão Matuto. E eu gosto muito, veracidade. Quando se trata de uma pessoa como Luiz Gonzaga, o rei do Baião, que é o meu trabalho. Eu trabalho Luiz Gonzaga há 40 anos. Eu estive, agora no final de dezembro, na cidade onde eu participei de show com o seu Luiz há 40 anos. E ano passado completou 40 anos. Me senti emocionado. Estive em Panelas de Miranda, onde se realiza o maior festival nacional de Jericos aqui no Brasil. O segundo festival nacional de Jericos é na Galileia, em Belém. Belém, lá na Galileia, que são as duas terras que mais tem jumento. É lá em Belém, na Galileia, e aqui no Nordeste, por incrível que pareça. E lá eu fiz um show com o seu Luiz, em 1978, nesse festival. Estive lá essa semana, pessoas ainda lembram de mim. E me convidaram para voltar lá. E eu estou querendo voltar. O espaço está sempre aberto. Acima de tudo, gravar o programa com você, Reginaldo. Com o Wilson também, você por estar um pouco mais distante.
do ponto de vista geográfico, embora eu esteja muito distante do Wilson do ponto de vista psicológico, né? Eu não respondi nem as mensagens dele, mas é um prazer muito grande, quero te agradecer, espero que você tenha muitos anos de vida e que você continue com essa empolgação, levando essa nossa obra, do nosso velho Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga foi menino, foi mestre, foi professor. Se tivesse estudado, teria sido doutor. Como não foi à escola, só pôde ser tocador. Meu abraço. Valeu, meu filho. Luiz, obrigado. Sempre às ordens. Bom, você que acompanhou esse programa Consciência Humana com o Reginaldo Silva e o Wilson Serrani, falando do livro que o Wilson escreveu sobre o Reginaldo Silva, que trabalhou 12 anos com o Luiz Gonzaga e hoje é um porta-voz desta voz inesquecível que foi o Rei do Baião. Muito obrigado por sua audiência e próxima semana nós estamos de volta aqui na TV Assembleia com o programa Consciência Humana. Curta um pouquinho aí da música e do som do Velho Lua. Gonzaga, ele não é só nordestino. Gonzaga, ele tem um aspecto nacional, né? Porque ele fala de vários estados da nação. Ele não só fala da seca, ele não só fala do sertão, ele não só fala do Padre Cícero, do Lampião. Ele dá uma conotação geral. Ele fala na ecologia, né, do modo geral. Ele fala no churrasco lá no Rio Grande do Sul. Ele tem música com artistas de nome nacional, né, de outros estados, que não são nordestinos. Né, com o Borghetti no Rio Grande do Sul. Tem, o próprio Boiadeiro é feito por carioca, né, por cariocas que conviveram com o Luiz Gonzaga, que é o Clécio Calda. Esses caras são do sul, são lá da região sudeste, sudeste para sul. Então o Gonzaga, ele tem música em todo o território. Ele fala de Belém do Pará, né? Ele fala da Amazônia, ele fala do índio, ele fala do preconceito. Então o Gonzaga não é um artista nordestino, ele não é um artista local, ele não é um artista bairrista, ele é um artista nacional, sem sombra de dúvida. Foram 12 anos. Foram 12 anos de trabalho, foram 53 shows que eu apresentei, produzi de Luiz Gonzaga. Nessa relação é que vem a amizade, que é muito difícil a gente passar tanto tempo junto a uma pessoa para não se aproximar, é muito difícil. Ou se aproxima ou distancia. E com o seu Luiz houve a aproximação. Foram os últimos 12 anos com ele. Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Que braseiro, que fornaia, nenhum pé de plantação. Por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede meu alazão.